Hoje vamos falar dos astrônomos da era moderna, dando continuidade às grandes mentes que transformaram a nossa civilização. Pesquisadores que ousaram olhar para cima e além, com pouquíssimos instrumentos, mas trouxeram estatísticas, dados, matemática, a exatidão e a base de toda a astronomia de hoje. Cerca de quase 1500 anos depois, surgem os astrônomos da era moderna. E vamos conhecê-los. Nicolau Copérnico, 1473 a 1543. Nicolau Copérnico foi um astrônomo e matemático polonês que desenvolveu a teoria heliocêntrica do sistema solar. Foi também padre da Igreja Católica, governador e administrador, jurista e médico. Copérnico foi um dos nomes mais importantes do Renascimento e o primeiro astrônomo a apresentar uma versão heliocêntrica detalhada do sistema solar. Embora alguns outros astrônomos também ponderaram sobre o heliocentrismo, eles foram ignorados e suas obras perdidas. Mas, em 1543, esta teoria não podia ser mais deixada de lado, e Copérnico lança sua obra em 6 volumes, sobre as revoluções das esferas celestes, e dedica-a ao Papa da época, o Papa Paulo III. Mas a ideia de que a Terra girava em torno do Sol e não vice-versa atingiu diretamente os ensinamentos da Igreja, que controlava a maior parte da sociedade. A Igreja colocou a obra de Copérnico na lista dos livros proibidos por heresia, e quem defendesse estas pecava por imprudência. Embora Copérnico tenha morrido no ano da publicação do primeiro volume de sua grande obra, ele foi lembrado como um monumento à verdade em uma sociedade amplamente dominada pela religião e pela Inquisição. O Vaticano aceitou a teoria de Copérnico em 1835 e o Papa Gregório XVI admitiu o erro dos seus antecessores. Copérnico é considerado o pai da astronomia moderna. Tycho Brahe, 1546 a 1601. Tycho Brahe foi um astrônomo dinamarquês famoso antes da era do telescópio, onde as suas observações da posição das estrelas e dos planetas alcançaram uma precisão sem paralelo para a época. Até suas observações, que ocorreram em grande parte no final dos anos 1500, nenhum outro astrônomo tinha computado observações tão precisas como Brahe. Ele catalogou centenas de objetos e aspirava a um nível de precisão tal que cada estrela foi catalogada com um erro de apenas 1 arco-minuto de sua real localização celestial. Em 1572, ele observou uma estrela brilhante que parecia ser um recém-chegado na cena celestial. Era uma supernova. Embora outras supernovas já tivessem sido observadas no passado, Brahe foi o primeiro a observar cientificamente e reconhecer uma. Este foi um forte argumento contra a então crença da imutabilidade do cosmos, onde acreditava-se que os céus estavam fixados em uma abóbada colossal. Brahe compilou muitos dados, como os registros dos movimentos de Marte, que permitiram, após sua morte, a Johannes Kepler descobrir as leis dos movimentos dos planetas.
que deram suporte à teoria heliocêntrica de Copérnico. Galileu Galilei, 1564 a 1642. O físico italiano Galileu Galilei foi o primeiro a utilizar um equipamento para desvelar o universo. Em 1608, se inventa uma espécie de luneta para fins bélicos, e no ano seguinte, Galileu a adapta, construindo sua própria luneta e a apontando para o céu. Surge assim o tataravô do telescópio que conhecemos hoje, a chamada luneta astronômica. E com ela, viu as crateras da Lua, descobriu os primeiros 4 dos 79 satélites de Júpiter. Foi o astrônomo mais importante de todos os tempos e é considerado pela maioria como o pai da astronomia observacional. Galileu descobriu segredos que estavam escondidos há milênios. Ele foi o primeiro a colocar os olhos sobre os anéis de Saturno e batizou várias luas de Júpiter. Foi o primeiro a observar as manchas solares, algo bastante significativo, porque até então a Igreja acreditava que o Sol era perfeito. Independentemente da perseguição religiosa na qual foi submetido, Galileu ficou mais conhecido por sua defesa ferrenha às ideias de um sistema solar heliocêntrico. E ele foi capaz de fornecer provas concretas para o fato, ao contrário do que ocorreu com Copérnico. Uma de suas famosas experiências, a observação de Vênus e com o registro de suas várias fases, como a nossa Lua, Galileu foi capaz de mostrar que Vênus orbitava o Sol. Apesar deste e de outros grandes argumentos científicos, a Igreja não aceitou. E em 1633, sob ameaça de excomunhão e morte pela Santa Inquisição, teve de negar formalmente as suas descobertas. Galileu foi colocado sob prisão domiciliar e viveu os últimos 8 anos de sua vida em sua casa de campo, perto de Florença. Johannes Kepler, 1571 a 1630. Astrônomo e matemático alemão, desenvolveu importantes trabalhos dentro da astronomia, mecânica, onda, óptica e análise numérica. Hoje, reconhecido por usar matemática complexa para desmascarar a dinâmica planetária de nosso sistema solar. Johannes Kepler também estava à frente de seu tempo. Ele foi o primeiro a sugerir que os planetas giram em torno do Sol em velocidades variáveis e órbitas elípticas em nosso sistema solar, e não mais em um círculo perfeito, como se pensava até então, e assim derrubando muitas teorias incorretas desde a Grécia Antiga. Ele também foi o primeiro cientista que explicou com precisão como a Lua influencia as marés. Suas obras eram tão avançadas para sua época que Tycho Brahe viu nele o futuro da astronomia antes mesmo dele ser reconhecido pela Academia Científica. Décadas depois, os seus trabalhos em geometria, óptica e astronomia e as leis do movimento planetário de Kepler inspiraram Jacques Newton a pesquisar e desenvolver suas próprias leis do movimento. São inúmeras as homenagens a ele na astronomia. Uma cratera lunar, outra cratera em Marte, uma nave espacial e um asteroide estão entre os muitos itens com o seu nome hoje em dia. Isaac Newton, 1642 a 1727.
Sir Isaac Newton, conhecido pela história da maçã que caiu em sua cabeça enquanto tirava um cochilo. E a partir daí, desvendou a lei da gravidade. Mas o astrônomo inglês usou esta lei para descrever como a Lua é mantida em sua órbita ao redor da Terra. Mostrou que os corpos celestes são quase esféricos devido à gravidade que se distribui em todas as direções. Newton é um dos cientistas mais influentes de todos os tempos e uma figura-chave na revolução científica. Sua grande obra, Principia, foi formular as leis do movimento e da gravitação universal, que denominaram a visão do universo físico dos cientistas pelos próximos 3 séculos. Através da derivação das leis de Kepler, ele criou sua descrição matemática da gravidade e, em seguida, usou os mesmos princípios para calcular as trajetórias de cometas, as marés, a precessão dos equinócios e outros fenômenos. Ele derrubou as últimas dúvidas sobre a validade do modelo heliocêntrico do sistema solar. Newton construiu o primeiro telescópio refletor prático. E assim, após a construção deste telescópio refletor, novos grandes cientistas surgiram, grandes astrônomos da nossa era. E isto é mais uma história para o próximo capítulo. Até lá!